Uma ótima tarde a vocês. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Hoje, indo pelo Agrocanal, você está tendo um grande evento, mais um grande leilão pelo Canal do Boi, começando neste momento. Então, estamos pelo Agrocanal, estamos pelo Facebook, YouTube, sinal aberto também pela TV Imaculada Conceição, no estado de Mato Grosso do Sul. Todo o estado acompanhando também em sinal aberto. Você está nos acompanhando em todo o Brasil, a partir deste momento, Agricultura BR. E olha, começo falando a respeito do assunto que foi o grande destaque de ontem. Tivemos cobertura especial na terceira edição do Agricultura BR, quando tivemos o governo federal fazendo o lançamento do Plano Agrícola Pecuário 2020-2021, com 236 bilhões e 300 milhões de reais. Olha, eu vou mostrar rapidamente um resumo do que foi mostrado ontem. Podem colocar no gráfico aqui as telas do que nós temos acompanhando, porque nós vamos falar agora, já está aqui comigo, daqui a pouco eu já falo com ele, o Paulo Bertolani, o Superintendente Nacional de Agronegócio Santander, está pela internet, já está me ouvindo. Se o Paulo estiver me ouvindo, só faz um sinal, Paulo, se você está me ouvindo bem. Está me ouvindo bem? Aqui eu vou conversar com o Paulo sobre esse volume de recursos, 236 bilhões e 300 milhões de reais, sobre juros controlados, 154 bilhões e 300 milhões de reais, livres, 82 bilhões de reais, um seguro rural de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Pode passar para a segunda tela, é um resumo das taxas de juros. Nós trazemos aqui no programa de hoje as taxas de juros para a Pronaf, dos 2,75% a 4%, para o Pronamp, 5%, demais produtores 6%. As projeções aqui da equipe de economia do Canal do Boi, do Agricultura BR, funcionou bem, acertamos essas taxas que estão sendo praticadas. Muita gente esperava uma taxa até menor, mas o que nós temos neste momento é um mercado muito competitivo sobre alguns aspectos, e é por isso que eu converso com Paulo Bertolani agora, ele que é Superintendente Nacional de Agronegócios do Banco Santander, está aqui conosco mais uma vez, obrigado pela sua participação. Bertolani, como você avalia o lançamento de ontem? Você participou ao vivo com a gente antes do plano ser lançado, colocou ali as suas expectativas, plano lançado, como você avalia ele? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos, mais uma vez obrigado pela oportunidade. Ok, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Bom, do ponto de vista do plano como um todo, nos agradou bastante. De fato, houve um esforço do governo para trazer um volume robusto para apoio de toda a agricultura e pecuária. E o governo acena claramente que, numa situação normal de mercado, ele teria adotado medidas, já como vem sendo sinalizado, na direção de um mercado mais competitivo, mais aberto. Agrada também o cuidado que o governo tem com a agricultura familiar, destinando os principais recursos para Pronaf e Pronamp, o Pronamp com 25% de recursos sobre o ano anterior. Então, e o governo também traz uma provocação que me agrada muito, nos agrada muito, a questão de investimentos, né? Então, o agronegócio que bate mais uma vez o recorde de produção este ano, o governo também provoca a questão de inovação, de gestão, de investimentos em infraestrutura, fala muito em sustentabilidade, o cuidado, inclusive, de reformas de moradias para o produtor ter condições de subsistência no campo. Eu vejo assim, o governo com muita felicidade na divulgação do plano. Um outro ponto que chama atenção é que, apesar dos recursos controlados, aí, um volume bastante expressivo, o mercado está se ajustando. Quando a ministra fala que de 220 bilhões de recursos controlados foram consumidos 207, existe um empossamento de 13 bilhões, o que é muito bom porque o produtor precisa ter segurança para financiar a sua atividade. Por outro lado, com taxa de juros, como eu comentei ontem, baixas, o mercado ele se adapta e oferece alternativas com muito mais agilidade, com muito mais um atendimento muito mais rápido, e foi dito isso também ontem, que o governo pretende desregulamentar mais o setor e que ele seja cada vez mais competitivo, e quem ganha com isso é o produtor.
Paulo, uma coisa que nós conversávamos ontem, né, eu quero voltar a esse tema, é a respeito da competitividade em relação aos recursos que estão sendo disponibilizados para a agricultura, para o agronegócio brasileiro. Uma situação que começou no último ano, talvez não tenha tido a expansão que era planejada pelo Ministério da Economia e o Ministério da Agricultura por conta do Covid-19. Mas o que nós temos de informação de ontem? Um lançamento do Plano Agrícola, que, claro, tem o seu peso, tem toda a sua importância, é muito relevante, vai ser relevante por muitos anos no país ainda, mas temos uma taxa de juros a 2,25%, temos novos atores que já estão atuando, inclusive o próprio Banco Santander e outros bancos privados, atuando já há bastante tempo dentro deste setor. Mas com essas taxas mais competitivas, parece que aquele cenário da tomada de crédito ocorrer com juros livres e fora dos tradicionais bancos públicos vai ficando cada vez mais clara. Qual que é o entendimento hoje do setor de vocês aí no banco? Não, isso é fato. Você observa, né, uma diminuição dos recursos na fatia, né, de todo os recursos controlados, uma queda da poupança de 35% para 29% e um crescimento dos recursos livres na fatia de 16% para 24%. Foi nessa direção que nós crescemos e, como eu disse, né, você tem a possibilidade de oferecer linhas tão competitivas do ponto de vista de preço e que a escolha do produtor vai muito em cima da qualidade do atendimento. Então, aquele banco que entender melhor a atividade do cliente, e conhecer todo o seu ciclo financeiro, toda a sua cadeia e levar soluções que não sejam temporais, que sejam com uma visão de longo prazo, tenho certeza que abre uma perspectiva de crescimento mais acelerado. É nessa direção que nós estamos indo. Paulo, um outro fator que nós tivemos ontem foram a respeito dos juros que foram colocados à disposição nesses 236 bilhões. Eu trazi em destaque agora há pouco, né, principalmente os 5% que foi colocado para o Pronamp, né, que atende a maior parte dos produtores rurais do país. Aí tem uma taxa ali que fica mais baixa para o Pronaf, 2,75% até 4%. Tem também as taxas para os demais produtores em 6%. Nós consideramos aqui no canal do Boi, fizemos um cálculo até simples, uma equação, considerando aquilo que nós tínhamos de Selic ano passado, suas projeções e o volume de recursos que talvez tivesse esse ano, e também essa Selic que deveria inclusive cair no mesmo dia como caiu. E aí a gente chegou ali, conseguiu prever ali com uma certa precisão até essas taxas de juros, a equipe aqui do canal do Boi. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte, essas taxas de juros no juro controlado a 5% hoje, o mercado consegue competir, consegue propor outras situações ao produtor rural? Sim, nós temos o advento da CPR, que é tão competitivo em termos de taxas como o Pronamp ou os recursos controlados do custeio. O que tem por trás do custo dessas linhas é todo um entorno de processamentos, de fiscalizações, e de cumprimento de um normativo que vem há muito tempo e que o governo pretende dar uma dinâmica no mercado. Quando você tem uma taxa de juros, uma Selic baixa, e você tem uma previsibilidade, um custo, e aí é importante dizer que as pessoas fazem uma confusão, vamos dizer assim, ou elas não se atentam para o detalhe de que custo para um ano é custo para 2, para 3, para 5 anos é outro, porque nós estamos tratando o risco país. Então, quando você tem essas linhas de custeio e você tem uma taxa de um ano muito próxima da Selic, você tem essa competitividade. E eu disse isso ontem. Com esse mercado, com esse cenário de taxas, melhor dizendo, os bancos tendem a ter mais apetite de entrar no risco, de financiar mais o pequeno e médio produtor. O nosso grande avanço, uma das linhas importantes do nosso crescimento da carteira foi o Pronamp. Então nós entramos no risco do pequeno produtor, levando conhecimento para ajudar esse produtor a prosperar. Então, quando você tinha o inverso, uma Selic alta e um recurso controlado baixo, você acaba
tendo os chamados arbitradores, você acaba financiando quem não precisa. E um outro ator que acaba, de certa forma, desestimulando a atividade é a indústria, porque nós temos uma situação única no país, que a indústria acaba financiando o produtor. Isso é papel de banco. Então, na medida que você tem este cenário de taxas, um cenário de economia estável, você tem a atratividade do sistema financeiro. Tá? Certo. Ok, foi claro? Foi claro, sim, Paulo. Paulo, quero agradecer mais uma vez sua participação aqui no Canal do Boi, no Agrocanal. Obrigado por estar com a gente e participar desse lançamento do Plano Safra. Ok, eu que agradeço. Muito obrigado. Um grande abraço a você, uma boa tarde. Eu conversei com Paulo Bertolani, ele que é superintendente nacional de agronegócios do Banco Santander, participou do lançamento do Plano Agrícola Pecuário nesta última quarta-feira, na terceira edição do Agricultura BR, assim como João Pedro Cuti Dias, consultor de agronegócios aqui do Canal do Boi, e também o Edmilson Costa, ele que é do Banco Sicredi em Mato Grosso do Sul. Tivemos uma grande cobertura. Também tivemos o professor Marcos Fava Neves, sempre conosco, participando também do lançamento nesta última quarta-feira à tarde. Aliás, quero falar agora sobre esse lançamento, porque, mais uma vez, nós já estamos com 10 anos consecutivos fazendo o lançamento do Plano Safra. Essas são imagens do que aconteceu ontem aqui no Canal do Boi, para a preparação do lançamento do Plano Safra, do Plano Agrícola Pecuário desta última quarta-feira, campanha 2020-2021. Uma equipe que trabalha para levar a melhor informação para o produtor rural, sempre com qualidade. Você vê aí todo mundo dentro do estúdio trabalhando. É uma equipe realmente bastante grande, que faz com que os resultados sejam sempre melhores para o produtor rural brasileiro. Sigo falando a respeito de Plano Safra, porque vamos trazer agora um resumo para você de como que foi esse lançamento. O Plano Safra, se você não estava acompanhando a Agricultura BR3 de ontem à tarde, não viu o que nós trouxemos, já trouxemos um acompanhamento, né, um compacto na edição 1 do Agricultura BR de hoje, na madrugada. Você vai ver agora os principais momentos, é bem rápido, mas como que foi esse lançamento, que começou com o secretário do Ministério da Agricultura, Eduardo Sampaio, anunciando o recurso e as taxas de juros. Veja. Um resultado de muito trabalho interno, muita consulta, muito cálculo, muito esforço e um esforço fiscal do governo para anunciar esse valor recorde que vocês estão vendo na tela para o crédito rural de 236,3 bilhões. Esse é o maior plano de história, plano de safra já anunciado. Isso aí representa um esforço grande do... Um esforço grande do governo em propiciar aos agricultores condições melhores de acesso a capital para tocar suas atividades. Para os consumidores das cidades, para os consumidores urbanos, representa também a garantia e a segurança de que o alimento continuará chegando à mesa, as prateleiras continuarão abastecidas e o Brasil continuará sendo um grande exportador, o maior exportador líquido de produtos agrícolas do mundo. Destaco aí o grande volume dos recursos controlados, recursos a juros controlados, 154 bilhões. O crescimento dos recursos a juros livres é expressivo, não está escrito aí, mas a expectativa nossa para captação nas LCAs é de 62 milhões, dá 75% desse valor dos juros livres, né? E de grande destaque também o volume de recursos aportados ou alocados para a subvenção ao prêmio do seguro rural de 1 bilhão e 300 milhões de reais, né? Esses recursos que vão lá na frente ajudar aquele agricultor que enfrenta uma crise, um problema climático, um problema de preço na sua produção. Uma grande curiosidade em relação à taxa de juros, vocês podem observar que houve redução em todas as taxas de juros, né, variando de 2,75% para o PRONAF, da faixa 1 que nós chamamos, né, para a produção dos alimentos, para aqueles investimentos prioritários para os agricultores familiares, é o juro mais baixo do Plano Safra, até o juro de 7,5% para o Moderfrota, que é para aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas, né? Hoje a gente sabe que, embora a taxa básica de juros da economia brasileira tenha caído bastante, depois do advento dessa pandemia, os juros comerciais se elevaram. E quem está no negócio vai reconhecer que essas taxas aí são bastante competitivas,
cabem no orçamento da agricultura e ajudarão sim, serão importantes para ajudar a agricultura a superar e ajudar o país a superar esse momento que estamos passando agora, né? Se eu colocar o volume de recursos por finalidade, ali o PRONAF, que é o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, no ano passado tivemos 31 bilhões, já foi um valor recorde até então. Esse ano vamos para 33 bilhões, uma variação aí de 5,7%. O PRONAF é visto como prioridade no Plano Safra desde o ano passado, isso é uma diretriz do governo. Então a gente já considera que ele esteve relativamente bem atendido no ano passado e a gente espera que esse ano não tenha problema nenhum para o tomador de recursos do PRONAF. O programa que atende os médios produtores rurais, nós chamamos de PRONAMP, é o que tem o recurso, o que tem o aumento mais expressivo aí. Nesse conjunto de produtores estão inclusive os produtores que eram agricultores familiares e porque, por algum elemento, ou porque aumentaram a produção, aumentaram a renda, ou contrataram mais gente, não se enquadram mais no PRONAF. Então eles têm acesso a esse programa, o programa intermediário, permite a eles também um acesso a taxas de juros bastante competitivas. E para os demais produtores, um aumento um pouco menor, mas ainda importante nos programas prioritários que vocês vão ver mais adiante, né? Então, no PRONAF, está aí, são 18 bilhões e 400 milhões para custeio e 13,6 bilhões para investimento. O investimento é que permite o produtor a transformar sua propriedade e a melhorar o seu sistema de produção, né? No PRONAMP, também 29 bilhões e 400 milhões para custeio e 3 bilhões e 800 para investimento. Eu quero destacar que o produtor do PRONAMP acessa todas as linhas de investimento. Essa aqui é uma linha que ele tem a mais, né, para poder diversificar suas fontes de investimento. 33 bilhões aí, um valor, coincidentemente, muito parecido com o do PRONAF, no valor total. Claro, quem esteve presente foi a ministra da Agricultura, Tereza Cristina Correia da Costa, que agradeceu o presidente da República, Jair Bolsonaro, também a CNA e, principalmente, agradeceu o ministro da Economia. É o que você acompanha agora no Agricultura BR. Nesse momento desafiador pelo qual ainda passa o Brasil e o mundo, se torna ainda mais importante garantir a nossa próxima colheita, para que continuemos a bater recordes de produção de alimentos. O deputado Zé Mário disse aqui, o Brasil tem 6 safras, que se ele deixasse de exportar, nós teríamos 6 anos de alimentos para todos os brasileiros. Em meio a tantas adversidades, temos de agradecer por conseguir manter a oferta de alimentos em quantidade e qualidade, nas ceasas, nos supermercados e nas feiras. Graças ao trabalho do agro, setor que sempre contou com o apoio total do presidente Jair Bolsonaro e das áreas de transporte e logística, ministro Tarcísio, mantivemos o abastecimento em todo o país e honramos os compromissos com nossos parceiros comerciais. Eu não me canso de dizer, e vou repetir hoje, que a agropecuária, ela é uma atividade nobre. Acredito que agora, depois de enfrentarmos essa pandemia, nós brasileiros saberemos valorizar mais quem está no campo e faz chegar à nossa mesa comida farta e de qualidade. Semear, plantar, cuidar, esperar florescer e, enfim, colher os frutos da terra é sempre e será algo essencial e belo. Uma atividade totalmente ligada à natureza, só pode ter como caminho a busca da sustentabilidade. O incentivo à produção sustentável tem destaque neste Plano Safra que hoje lançamos, que vem com mais recursos e melhores condições de financiamento e juros mais baixos, que era o grande anseio, presidente Jair Bolsonaro, da classe produtora do Brasil. Mais uma vez, focado nos pequenos e médios produtores, que são os que mais precisam do suporte do governo federal, o Plano Safra 2020-21 contará com 236,3 bilhões de reais e um aumento de 13,5 bilhões de reais em relação ao Plano Safra anterior. Desse total, 179,4 bilhões são para custeio e comercialização e 57 bilhões de reais para investimentos nos diversos setores produtivos do agro.
São valores que foram corrigidos muito acima da inflação do período. Destaco que 65% do crédito rural serão aplicados a taxas de juros controladas. Os pequenos produtores rurais terão 33 bilhões de reais para o financiamento do PRONAF e os médios produtores rurais 33,1 bilhões por meio do PRONAF. E aqui eu quero dizer, ministro Paulo Guedes, do esforço da economia neste momento para que chegássemos a esse plano safra. E sempre nós tratamos de colocar recursos para os pequenos e os médios. O governo fez, através da medida provisória do agro, a 897, que se transformou em lei, ela criou condições também para que o mercado tivesse facilidades e modernização para que colocasse recursos, não recursos controlados, mas recursos das instituições financeiras, mais recursos para o agro brasileiro. Para os produtores da agricultura familiar, os juros serão de 2,75% e chegando a 4% ao ano para outras categorias dos menores no Plano Safra. Como prometido, graças ao sucesso observado desde o ano passado, ampliamos para 1,3 bilhões de reais a subvenção ao prêmio do seguro rural. Eduardo colocou aqui muito bem. Esse ano nós tivemos uma seca monumental. Há 15 anos o Rio Grande do Sul não tinha a seca porque passou agora. E se não fosse o seguro rural que muitos produtores tomaram, talvez a situação seria muito pior do que nós temos lá hoje. Destacamos ainda que o Plano Safra 2021 mantém recursos de 500 milhões para o também bem-sucedido programa de construção e reforma de casas rurais. E eu tenho certeza que nós já estamos em conversação com a Caixa Econômica Federal, presidente Pedro, para que possamos ampliar esses recursos, não do Plano Safra, mas da Caixa, para que os pequenos produtores possam reformar e melhorar a sua moradia no campo. Os investimentos cresceram, em média, 29% em inovação tecnológica, deputada Evair. Armazenagem, irrigação, agricultura e pecuária de baixa emissão de carbono. Deputada Aline, isso é o que nós precisamos para mostrar para o mundo que a agricultura brasileira é sustentável e ela trabalha, sim, em níveis de modernidade. A Embrapa tem nos dado todo o suporte, presidente Moretti, para que nós possamos mostrar lá fora essa agricultura tropical que só nós temos e que trabalha com baixa emissão de carbono. Destacamos as boas previsões para este ano que vem, um aumento de área plantada e a colheita da safra recorde de grãos. Esta safra, nós estimamos que ela fechará em 250,5 milhões de toneladas, 3,5% superior à safra passada. É importante frisar ainda que a contratação de crédito rural na safra passada foi a maior já verificada, somando até o momento 207 bilhões dos 220 disponibilizados. Observamos que no primeiro trimestre de 2020, enquanto outros setores sofreram retração, a agropecuária cresceu 1,9%. Além de abastecer o mercado interno, o agro exportou 17,5% a mais em relação ao mesmo período de 2019, gerando ganhos para a balança comercial e preservando empregos e renda para os brasileiros. Esse cenário, presidente, nos dá a convicção de que a agropecuária brasileira será um dos principais motores da retomada econômica após o Covid-19, que impôs uma situação dramática, nunca vista em esfera global. Bom, a ministra, ela direcionou boa parte do seu discurso ao presidente Jair Bolsonaro, que fez questão da participação. A data, inclusive, era dia 15, passou para o dia 17 para ter a presença de Jair Bolsonaro, e ele contou com todos os seus ministros durante esse lançamento. Veja. O Brasil realmente é um país fantástico. E um retrato dele é o que vem do campo. Todos os países
tem como objetivo permanente a segurança alimentar, até por uma questão de paz social. A cidade pode parar, o campo a fará ressurgir, mas se o dia o campo parar, todos sucumbirão. Nessa pandemia, o campo não parou. O pânico, alguns não conseguiram levar para essa região. E essa região, mais do que garantiu a nossa segurança alimentar, também fez com que a alimentação não cessasse nas cidades. Como disse a nossa ministra Tereza Cristina há pouco, se nós parássemos hoje, teríamos com o que alimentar por 5 anos a nossa população. Então, numa conta rápida matemática, o que nós produzimos por ano alimenta o equivalente a 1 bilhão de pessoas. Isso é um número que equivale a quase 15% da população mundial. Hoje, colhemos o que foi plantado lá fora. Assim é a agricultura. Você só pode colher o que você planta. O que nós plantamos na política hoje, colhemos amanhã. Prezado Ronaldo Caiado, você que é um governador de um grande estado, e seu estado deu mais um passo, né? Ganhou mais um degrau no tocante à produção agrícola de grãos no Brasil. Parabéns a você, que é uma referência a todos nós nessa e em outra área. Assim sendo, eu só tenho agora a agradecer ao pessoal do campo. Também por um momento de uma pré-campanha, onde eu rodei muitas vezes sozinho pelo Brasil, mas fui muito bem recebido por todos vocês, com uma proposta que eu saberia que tinha como levar avante. Mas só pude levar adiante essa proposta, porque consegui colocar ao meu lado pessoas patriotas e que realmente tivessem o mesmo espírito de um Brasil melhor para todos. Aqui, basicamente, nas pessoas de Tereza Cristina, Paulo Guedes e também o Ernesto Araújo, que em nossas viagens, nossas andanças pelo mundo, sempre pessoas dessa equipe, quando os próprios faziam um trabalho de uma preparação para a nossa chegada. Quando chegávamos, apenas assinávamos aí os acordos internacionais, que fez com que o agronegócio pudesse exportar mais ainda. E dizer àqueles que nos criticam, porque eu me sinto um agricultor nesse momento, que afinal de contas, eu também já plantei 30 hectares de arroz no passado, lá nossa querida Niuaque, Mato Grosso do Sul, terra da Tereza Cristina. Sei das dificuldades, sei que não é fácil. Quantas vezes eu tive que ir ao campo, plantar arroz com enxada, sábado e domingo, capinar o arroz, porque o folidol não dava conta de destruir as plantas de folha larga. E dizer mais, que o homem do campo, Paulo Guedes, é um exemplo realmente de trabalhador brasileiro. Esse trabalha de segunda a domingo, por vezes 24 horas por dia, não reclamam de absolutamente nada, a não ser às vezes quando o Estado quer interferir em seu trabalho. Com muita resiliência, eles venceram tudo isso. E nós também tivemos aqui um trabalho muito bom junto ao Ministério do Meio Ambiente. Afinal de contas, como disse agora há pouco o nosso general aí, vice-presidente, né? Temos tudo isso usando aproximadamente 8% do nosso território. Então, uma prova é que o Brasil é um país que mais preserva o meio ambiente. Todos, tá, usam muito mais para produzir menos. E nós somos um exemplo na questão ambiental. Aí o presidente Jair Bolsonaro fez uma homenagem para o produtor rural brasileiro, lembrou de alguns destaques quando ele viveu no Mato Grosso do Sul. Tivemos o lançamento, se acompanhou ao vivo no canal do Boi, na terceira edição do Agricultura BR, e aí à noite, no comecinho da noite, tivemos a confirmação da queda da taxa Selic. Essa queda da taxa Selic, ela acabou vindo dentro daquele espectro de quando eu conversava no lançamento, nesta última quarta-feira, com os representantes de bancos privados. Nós tínhamos aqui o Edmilson Costa, do Sicredi, no estúdio, e o Paulo Bertolani, do Banco Santander,
que estava acompanhando pela internet, e o Marcos Fava Neves também, o professor Marcos Fava Neves, que também comentou a mesma situação, de você ter mais recursos da iniciativa privada, inclusive vindo de outras fontes internacionais. Esse foi talvez um grande tema tratado nesse planejamento, nesse plano safra desta quarta-feira, lançado nesta quarta-feira, que nós falávamos antes do lançamento. E é sobre essa taxa mais baixa de juros que eu converso agora com Walter Pulga Júnior. Pulga, taxa agora Selic em 2,25%. Tivemos esse lançamento do Plano Safra, cada vez mais tendo uma participação mais clara dos chamados juros livres e de uma participação maior dos bancos privados. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato, a redução da taxa básica de juros, a taxa Selic, contribui, de certo modo, para pressionar, vamos dizer assim, empurrar para baixo a taxa de juros de modo geral. Mas isso dificilmente tem uma relação direta com o agronegócio. Pode ocorrer alguma redução? Pode, em outros tipos de financiamento. Agora, a perspectiva que nós temos daqui para frente, Fabiano, é de que nós poderemos, na próxima reunião do Conselho de Política Monetária do Banco Central, ter outra redução na Selic, provavelmente recuando para a faixa de 2%. É o que o banco deixou sinalizado ontem no seu comunicado. Aliás, Luiz Bento, que é da Rio Bravo, né, ele é analista de mercado, ele comentava hoje com jornalistas que temos visto um decréscimo nas expectativas de inflação agora para 2021, e quando a inflação cede um pouco, é preciso, lógico, baixar um pouco as taxas de juros. Agora, até onde é possível baixar a taxa de juros sem prejudicar a economia é a discussão dos técnicos do Banco Central e dos membros do Conselho de Política Monetária do Banco Central. Mas a perspectiva é de continuidade da redução da taxa Selic. O que preocupa é que em alguns investimentos, quando a taxa está muito baixa, haverá até renda negativa ou renda zero. Isso já preocupa quem trabalha com renda fixa, principalmente. O que ocorre agora é que, com juros baixos, há uma fuga para o mercado de bolsa. Por isso, uma reação positiva na nossa bolsa recentemente. Isso acontece em função de saída da renda fixa para a renda variável, mercado de ações. Então, a expectativa é de continuidade de redução dessa taxa na reunião de agosto. Agora, isso lentamente vai influenciar nas taxas de juros em geral. Não tem relação direta, né, com financiamento do agronegócio, mas já começa a provocar no homem do campo alguma preocupação, não, Fabiano? Afinal de contas, se a taxa Selic está em 2,25 e nós pagamos 5, 6 de juros para financiamento do agronegócio, alguma coisa está errada. É com você. Agricultura BR de volta, e o assunto por aqui agora é soja. E nós vamos conversar agora, perguntamos para o professor Marcos Fava Neves, especialista em planejamento estratégico do agronegócio, a respeito de formação de preço da soja a partir deste momento. Veja o entendimento do professor. Essa perspectiva do USDA é um pouquinho melhor para a soja, porque diminuiu a relação estoque-consumo. Que é favorável, né, para a construção de preços. Impressionante o que está acontecendo com a soja, né? Vou só, peguei aqui alguns dados para falar para vocês. Se você vê o valor exportado em maio de 19, comparando com maio de 2020, foi 3,4 bilhões, pulou para 5,1 bilhões. O valor em dólar acumulado janeiro a maio de 19, comparado com janeiro a maio de 2020, ou seja, o primeiro quadrimestre, pulou de 12,3 bilhões de dólares para 16,3 bilhões de dólares, fora a variação cambial. Em quantidade, olha só, nós havíamos exportado em janeiro a maio de 2019 35,1 milhões de toneladas, 48,1 milhões de toneladas, 13 milhões de toneladas de soja a mais primeiro quadrimestre desse ano comparado com o ano passado. E nós estamos com uma situação que o preço médio está 3,5% menor em dólar.
Então a soja, pelo amor de Deus, está entregando um resultado para o Brasil que merecia um beijo nosso. Espetacular. Está aí o professor Marcos Fava Neves comentando o cenário da soja, as exportações, os embarques, comercialização. Sigo falando de soja agora e nós vamos conversar com o Steve Ketcher, ele que é analista de mercado ligado à Cereal Par aqui no Brasil. Ele está em Malta, na Europa, e fala conosco a respeito de alguns fatores importantes. O conflito comercial entre China e Estados Unidos, como é que isso impacta nos negócios com soja aqui no Brasil, e também a comercialização. O produtor rural acelerou muito a comercialização, aproveitou mesmo o bom momento da soja aqui no Brasil. Boa tarde, Steve. Uma boa tarde a todos. Estamos no meio de mais uma semana interessante para a soja. A gente viu semana passada o dólar caindo abaixo de 5 e levando o preço da soja no mercado interno junto. Em contrapartida, essa semana, com o dólar voltando acima de 5 de novo, o real se desvalorizando e valorizando o preço da soja em reais e chegando de novo a níveis próximos ao recorde que foi atingido em meados de maio. Então a semana está sendo interessante para a soja, obviamente, e a gente tem visto alguns negócios voltando a sair, lembrando que a comercialização no Brasil, em função desses preços elevados, está bastante acelerada. Calcula-se que em torno de 90% dessa safra 2019-2020 já foi comercializada, quando o normal para essa época do ano é algo em torno de 70%, ou seja, falta apenas alguma coisa, pouco menos de 15 milhões de toneladas de soja para serem comercializadas no mercado brasileiro, com o produtor, obviamente, aproveitando esses preços historicamente altos para garantir essa rentabilidade que, digamos assim, não era prevista, não é tão normal. Por outro lado, a gente está vendo também negócios acontecendo na próxima safra, que nem começou a ser plantada ainda, e calcula-se que para a safra 2020 e 2021, o produtor brasileiro já negociou algo em torno de 40% desta safra, quando o normal seria algo em torno de 10%. Então, obviamente, também isso é em função dos preços atrativos que estamos vendo para a safra 2020 e 2021, fazendo com que o produtor brasileiro, nesse momento de grandes incertezas, não só brasileiras, mas incertezas mundiais, querendo também garantir, aproveitar desse momento. Então a situação no mercado de soja, daqui a pouco a gente vai ver também a influência do mercado de clima, o weather market americano, os Estados Unidos, onde a expectativa é que qualquer ameaça para a produtividade americana, podemos ver uma reação, um rallyzinho nas cotações na Bolsa de Chicago, que eles têm sido pressionados nos últimos meses devido à questão da guerra comercial China, Estados Unidos e também dos temores em relação à Covid-19 e à economia global. Lembrando também que a China foi muito agressiva nas compras brasileiras e também foi um dos fatores fazendo com que o Brasil conseguisse comercializar tão rápido a safra, né? Daqui a pouco então vamos ouvir falar muito do clima nos Estados Unidos e obviamente muito vai depender do que está acontecendo em relação ao Covid-19, o Brasil, México, Índia ainda lutando com a primeira fase do Covid-19, outros países como aqui na Europa, região aqui na Europa, China e outros países asiáticos, já se preocupando com a segunda fase do Covid-19, inclusive com a China, cidade de Beijing, tendo que voltar a fechar as escolas. Bom, tudo isso afeta a atuação dos fundos de investimento nas commodities agrícolas, inclusive a soja. Então a preocupação também é incerteza muito grande. Estamos vivendo obviamente momentos talvez inéditos na história recente, na nossa geração, e com isso a estratégia do produtor brasileiro, na minha opinião, é importante,
já que para o Brasil a situação está sendo favorável, diferentemente do produtor no Paraguai, produtor nos Estados Unidos, produtor na Argentina, onde os preços em dólares estão em patamares baixos. No Brasil, os preços em reais têm sido bastante remuneradoras e, consequentemente, estamos vendo essa comercialização bem acelerada para essa safra e para a próxima. Para frente, obviamente, em função das compras agressivas da China, do Brasil e a comercialização mais acelerada no Brasil, provavelmente vamos ter uma entre-safra mais prolongada no Brasil, uma disponibilidade menor do produto, e esse é um fator que augura bem para os preços para o segundo semestre. Obviamente, nesse momento da situação global, da pandemia Covid-19, das questões geopolíticas, vocês viram essa semana mais uma questão Índia-China, tudo isso deixa o mercado bastante vulnerável a oscilações fortes de preço, bastante volátil e com a direção de preços bastante incerta. Então, é acertada a estratégia de que quando você tem uma rentabilidade nesses momentos de incertezas, você tem que embolsar esses momentos de rentabilidade elevada, o que a gente tem visto esse ano em relação, pelo menos, ao mercado de soja. Uma boa tarde a todos e até a próxima. Obrigado. Uma ótima tarde para o Steve Ketch, que está lá em Malta, na Europa, e nos traz regularmente aqui informações do mercado internacional da soja. Aliás, para falar em mercado internacional da soja, hoje é quinta-feira, portanto, teve divulgação de relatório de vendas e exportações norte-americano. As vendas foram fracas, ficaram ali 40% abaixo do que foi vendido na semana anterior, mas praticamente, como o departamento na semana passada reduziu a sua estimativa de exportação, praticamente batida a meta de vendas. De embarques ainda não, porque essa soja toda americana aqui tem que ser entregue. Veja só que as vendas semanais ficaram em 538.124 toneladas na semana encerrada em 11 de junho. Para a China, foram vendidas 320.038 toneladas. Na safra, os norte-americanos venderam 44.190.000 toneladas para uma meta de 44.910.000 toneladas, é o que a Agricultura BR destaca para você. Destaca para você também como é que vem soja em Chicago neste momento. Acompanhe os números para a soja, que hoje vem com operação em alta. Essa operação em alta vai chegando aí 0,3%, 0,4% de alta para a posição de julho. $8,74 mais 4 bushel. Agosto, $8,74. Setembro, $8,72 mais 4 por bushel. E a posição de novembro, $8,78 por bushel. São os negócios que trago agora com soja em Chicago. Mostro também como é que vem o dólar comercial aqui no Brasil. Moeda norte-americana vindo, ó o número, alta de 1,69% para o dólar a R$ 5,34 mais 9. Dólar de novo, o dólar deixou para trás a banda de 5,20 faz um tempinho já, de novo, já começa ali a flertar com 5,40. Pulga, dólar alto mais uma vez, dólar vindo em alta, mexeu já com o valor de muita coisa. Daqui a pouco eu vou falar de soja no porto, aumentou de novo, subiu, é óbvio. Pulga, por que o dólar veio de novo para esse movimento de alta? Nós chegamos a ver o dólar abaixo de R$ 5,00. Explica esse mercado e principalmente como que o mercado financeiro todo está reagindo às informações do dia de hoje. Olha, Fabiano, é fácil de entender. Redução da taxa básica de juros, a chamada taxa Selic, a princípio é um bom sinal para o mercado brasileiro. O governo caminha e a autoridade monetária, ou seja, o Banco Central, mostra que tende a baixar a taxa de juros diante de uma inflação, menor do que o previsto, inclusive, ou seja, uma alta generalizada de preços que não deve passar aí de 3%, mesmo de 2% em alguns casos. Já há analistas esperando uma alta de 2%. Então, justifica, lógico, baixa de taxa de juros. Mas isso, de outro lado, espanta quem trabalha com dólares e é investidor internacional. Por isso, o mercado já reage em alta para o dólar, porque já se espera uma saída de dólares do Brasil em busca de juros melhores lá fora. Nem todos os países pagam pouco. Por isso, o investidor vai procurar outras regiões do mundo para investir.
No caso, isso causa uma especulação no mercado e por isso que o dólar vem em alta. Neste momento, olha, já se aproxima de novo de 3,36. Na máxima, melhor, de 5,36. Já chegou a R$ 5,36 mais 30. Explodiu logo pela manhã e em seguida começou um movimento de baixa. Caiu de novo para 5,22. E agora, como você bem lembrava, flerta aí com R$ 5,40. Neste momento, sobe um pouco mais, hein? Alta de 1,82% a R$ 5,35 mais 59 na compra. Na venda já há oferta de venda a 5,35 mais 69. Resumindo, o dólar sobe agora 1,82%. Agora, essa alta mais acentuada do dólar, logo pela manhã, vinha acompanhada de um recuo nas principais bolsas, né, que operam negócios nos Estados Unidos e uma queda também no índice Bovespa. Nós tivemos uma baixa logo no início do dia para o índice Bovespa e uma baixa também nos Estados Unidos. Mas em seguida há uma reação positiva nos Estados Unidos e o nosso índice Bovespa acompanha. A bolsa agora sobe 0,83%, chegou a recuar para os 94.690 pontos, agora sobe. Também há uma alta em alguns índices nos Estados Unidos, alta de 0,83% aqui no nosso índice Bovespa, aos 96.344 pontos. Ou seja, a bolsa agora pega a trajetória de alta de novo, não tão acentuada, já chegou a operar melhor do que neste momento, já chegou a subir acima de 97 mil pontos. Neste momento se mantém em alta. E por que se mantém em alta? Porque alguns papéis de bancos apresentam recuperação de preço desde o início da manhã. Itaú, por exemplo, está entre as maiores altas hoje, sobe mais de 4,20%, papéis do Itaú. Há também papéis da Petrobras em alta, não é uma alta muito expressiva, mas é uma alta. Bradesco também tem alta agora, uma alta leve, mas em alta. Ou seja, índice Bovespa vem em alta, acompanha o que ocorre no mercado americano. Neste momento, acima de 96.286 pontos, uma alta de 0,77%. Resumindo, temos bolsa de novo em alta, o dólar está em alta também, mas é uma acomodação de mercado que já era esperada diante da redução da taxa Selic. A perspectiva é que tenhamos aí o dólar em alta nos próximos dias. É o que alertam alguns analistas de mercado. Apesar de que, vamos lembrar, né, Fabiano? Acertar movimentação de câmbio é muito complicado, mesmo para quem trabalha no dia a dia. Afinal de contas, o câmbio, né, a relação dólar-real, no Brasil e fora do Brasil, ela é muito frágil. Qualquer notícia na área política, qualquer mudança de postura em qualquer país na Europa, traz movimentação no mercado de câmbio. Tem que se acostumar com essa volatilidade, com essa oscilação. É com você. Obrigado, Walter Puga. Uma boa tarde a você. Estamos hoje, Agricultura BR, aqui no Agrocanal. Que bom estar contigo. E agora você acompanha comigo como é que vem soja negociada nos portos do Brasil. O Puga destacava o dólar mais alto. Olha como é que vem a soja no porto. O Puga está ouvindo ainda que eu sei. Entrega no mês de julho. Vem portos de Santos e Paranaguá 115. Santos R$115 a saca, Paranaguá R$115,50, de acordo com nossos amigos da Grãos Corretora, que nos traz as informações diárias aqui no Agricultura BR. Vamos falar daqui a pouco a respeito de milho, consorciação e muito mais. É o que você acompanha daqui a pouco, depois do intervalo. A qualidade do solo tem interferência direta na qualidade de produção. Pensando nisso, é sempre importante ter uma situação no qual se tem uma alteração nas culturas, fazendo com que a cobertura do solo seja mantida, com isso os nutrientes e também a umidade. É o que nós vamos acompanhar agora na reportagem. Mato Grosso do Sul é um estado conhecido pela sua forte contribuição ao agronegócio. A pecuária cada vez mais tecnológica cresce, mostrando todo o seu potencial, e a agricultura conquista cada vez mais espaço, com desenvolvimento e qualidade. As formas e técnicas de trabalho são muitas, e na zona rural de Maracaju encontramos a Fazenda União, focada na produção sustentável, apoiada no consórcio de culturas. Pelo fato da nossa produção, nós temos regiões, micro-regiões no município e no estado. E no período do desenvolvimento da cultura, ocorrem muitos veranicos.
E outro fator que nós percebemos quando começamos a trabalhar com a parte de análise de solo e mapas de colheita, nós percebemos também que nos talhões as partes de maior produtividade eram as partes que tinham mais matéria orgânica. Então foi um fator que despertou. E como nós estamos sempre buscando aumentar a produção, nós começamos a fazer esse trabalho buscando melhorar a matéria orgânica. O olhar do Martin no solo da propriedade fez com que ele percebesse o que poderia aumentar a produção. De maneira informal, ele me contou que antes de mudar o sistema de trabalho da propriedade, a lucratividade de cada safra era muito baixa, mas que obteve melhora nesses resultados quando passou a investir no uso de braquiárias. O grande diferencial dessa propriedade foi justamente o investimento na qualidade do solo. Além disso, o auxílio dos fatores biológicos, químicos e físicos contribuem muito mais para o desenvolvimento do milho. Há pouco tempo atrás, o proprietário colhia cerca de 45 sacas por hectare. Hoje, esse resultado já está na casa das 60 sacas por hectare, mostrando que o uso da braquiária e de outras culturas consorciadas contribuem para o crescimento da produção. Em cima dos patamares e médias de produção. Então nós quando trabalhávamos apoiado basicamente em cima da parte de química, como fertilidade de solo, nós tínhamos uma média, eu falo em média de produção, entre 45 e 50 sacas por hectare. Isso é um histórico, vamos dizer, de 12 anos, 15 anos atrás. Quando nós introduzimos as braquiárias, nós estabilizamos a produção e ela passou de 52 a 55 sacas por hectare. E mesmo com veranico e situações de clima adverso, a produtividade se estabilizou. Então isso foi muito bom para nós na atividade. Em casos isolados, e nós tínhamos por entendimento, em questão de fertilidade, como os químicos solúveis, a solução da produtividade. E em casos isolados, quando fizemos alguns experimentos com a parte de biológicos, nós percebemos um ganho na produtividade. E aí nós começamos a introduzir manejos biológicos também no sistema. E a partir desse momento que nós estamos considerando a parte química, física e biológica do solo, nós mudamos mais uma vez de patamar de produção, partindo para 60 a 65 sacas de média geral da lavoura. Resultado que comprovou a eficiência do uso da braquiária junto ao milho. A doutora Cacilda, pesquisadora aposentada da Embrapa Gado de Corte em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, especialista na braquiária, nos acompanhou na visita à propriedade para ver de perto como a forrageira contribuiu para esse crescimento produtivo. A gente vê com muito bons olhos essa dupla função, porque na verdade quando a gente trabalhava na Embrapa Gado de Corte, nosso foco era a produção animal. Então nós estávamos sempre querendo melhorar essa braquiária para ela produzir mais quilos de carne por hectare. E no entanto a gente está percebendo o quão importante que é a presença de um outro componente dentro da lavoura, trazendo esses benefícios não apenas para a qualidade desse solo, para a parte física, química e também biológica desses solos. Então é com muito bons olhos que a gente vê esse tipo de aplicação dessas plantas no consórcio com outras culturas. A importância do fosfato também é de extrema relevância. Carlos Piton, que trabalha com um sistema autossustentável, falou sobre o resultado da aplicação. Nessa condição aqui, nesse ambiente, nós temos dois fatores favoráveis ao uso do fosfato reativo. Primeiro, as braquiárias, que são muito potentes em solubilização de fosfatos naturais. E em consequência da palhada que se forma nesse sistema, vai ativar a parte biológica, então vai potencializar o aproveitamento do fosfato. Então a gente fala na integração de tecnologias para melhorar a eficiência do fosfato natural, né? Visto ser uma fonte de fósforo da região, que tem uma boa solubilidade e nós precisamos melhorar o aproveitamento dele. Na Fazenda União, a maior parte da produção de milho é convencional. A utilização do pó de rocha é outro ponto muito importante. No final da nossa visita, o Martin nos mostrou os tipos que ele utiliza no solo: basalto, fósforo e o calcário.
É usado para correção de cálcio e o alumínio. Isso aqui nós temos aqui é um pó de rocha também, origem de Jardim, aqui da região também, como fonte então de cálcio e magnésio. A junção do pó de rocha alinhado no tripé físico, químico e biológico se tornaram a garantia para o bom desenvolvimento produtivo da fazenda, uma forma sustentável de garantir a produção. Direto de Maracaju, em Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. Com essas informações, essa edição do Agricultura BR fica por aqui. Olha, hoje nós temos grandes eventos, grandes leilões, você já está acompanhando no canal do Boi esse evento, esse leilão, ele vai se estender durante a tarde, portanto hoje não temos a terceira edição do Agricultura BR, mas vamos estar por aqui, você vai acompanhar mais informações na volta da nossa programação. Fique conosco, você está no Sistema Brasileiro do Agronegócio, no Agrocanal, no canal do Boi. A todos um grande abraço e até amanhã.